Vamos continuar o estudo sobre direito das coisas e direitos reais com a unidade 2. Hoje nós vamos falar sobre a posse. O que significa posse? Qual é o seu conceito? A posse é a situação de fato em que uma pessoa exerce de forma plena ou não algum dos poderes inerentes à propriedade, como o uso, o gozo e a fruição de um bem. Em outras palavras, é a relação direta e material entre uma pessoa e uma coisa. A posse, portanto, é a manifestação da exteriorização do direito de propriedade. O possuidor, ele se comporta como se fosse um proprietário, ainda que não seja. Em relação de fato, é protegida pelo ordenamento jurídico, conferindo ao possuidor uma série de direitos, como a proteção possessória, que são as ações de reintegração, manutenção de posse e interdito proibitório, independente de ser dono do bem. A posse é a situação de fato em que uma pessoa exerce, de forma plena ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade. Em outras palavras, é a relação direta e material entre uma pessoa e uma coisa. O conceito de posse está expresso no artigo 1196 do Código Civil e ele adota a teoria objetiva de Ehring. Essa teoria ela diz que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Este artigo ele é a base legal da proteção da posse no Brasil, deixando claro que a posse não é apenas uma detenção física, mas a exteriorização de poderes de proprietário, independente de ser dono do bem. A posse ela possui teorias. São duas, são teorias de Savigny e a teoria de Ehring. A teoria subjetiva de Savigny, desenvolvida pelo jurista alemão Friedrich Karl von Savigny, é a versão mais clássica sobre a posse. Ela se baseia na união de dois elementos essenciais, que é o corpus e o animus domini. O corpus é o elemento material, o poder físico e a disponibilidade da coisa. É a relação de fato entre a pessoa e o objeto. O animus domini é o elemento imaterial ou psicológico. Refere-se à intenção do possuidor de ter a coisa para si, como se fosse um legítimo proprietário. Já a teoria de Ehring é a teoria objetiva, defendida também pelo jurista alemão Rudolf von Ehring, que simplificou o conceito de posse. Para ele, a posse é a visibilidade do domínio, ou seja, é a maneira como a pessoa age em relação à coisa como se fosse proprietário. A posse ela não é um direito, mas sim um fato jurídico. A teoria de Ehring ela rejeita a necessidade do animus domini como um elemento separado. O único elemento essencial é o corpus, pois a vontade de ser proprietário, animus, já está implícita e presumida no comportamento exterior de quem usa e goza do bem. Em outras palavras, o que importa é a conduta objetiva. O Código Civil de 2002, ele adota a teoria objetiva de Ehring, como eu já falei anteriormente, que seria o artigo 1196. Este artigo, ele é a espinha dorsal do conceito de posse no Brasil. Ele não faz qualquer menção à necessidade de ânimo de dono. O que se exige é apenas o exercício fático dos poderes de proprietário, usar, gozar e dispor, que corresponde ao corpus de Ehring. A adoção dessa teoria ela tem implicações diretas, como a distinção entre posse e detenção, conforme o artigo 1198 do Código Civil, que diz o seguinte: considera-se detentor aquele que, achando-se em relação à dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordem e instruções suas. O detentor, também conhecido como fômulo da posse, tem o corpus, a coisa em sua mão, mas não é possuidor, pois sua relação com o bem é em nome de outra pessoa e não para si. Este artigo, ele reforça a teoria objetiva, pois a distinção não se baseia na intenção, mas na natureza da relação com a coisa.
A posse, ela se classifica de várias formas, a depender dos seus elementos. Existe a posse justa versus a injusta, a posse de boa-fé versus a de má-fé e a posse direta versus posse indireta. A posse justa versus injusta é o seguinte, ela relata que a posse ela é justa quando ela não é clandestina, violenta ou precária. Já a posse injusta é aquela obtida por meio de violência, clandestinidade ou abuso de confiança. A posse de boa-fé versus a má-fé constitui que a posse de boa-fé ela ocorre quando o possuidor ele ignora que o bem não lhe pertence legitimamente. A posse de má-fé, por sua vez, é quando o possuidor tem plena ciência de que a coisa não lhe pertence. A posse direta versus indireta. A posse direta ela é aquela que tem a coisa em seu poder físico, temporariamente, em razão de um contrato locatário ou comodatário. A posse indireta é a do proprietário ou de quem cedeu a posse a outrem, locador ou comodante. Ambas são posses e têm proteção jurídica. Modos de aquisição de posse. Os modos de aquisição de posse, eles são abordados no artigo 1204 a 1209 do Código Civil. O 1204, ele diz o seguinte: adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer um dos poderes inerentes da propriedade. Este artigo, ele valida a lista dos modos de aquisição, pois se refere ao momento em que o indivíduo passa a ter o poder de fato sobre a coisa, comportando-se como se fosse o dono, mesmo que não seja. A posse, ela pode ser adquirida de diversas formas, como apreensão ou ocupação, exercício de um direito, tradição. Agora vamos estudar a apreensão. A apreensão é a aquisição originária da posse. Ocorre quando a pessoa toma posse de algo que não tem dono, como um tesouro achado ou um bem abandonado. O Código Civil ele não tem um artigo específico para a apreensão, mas ela está explícita no artigo 1204, pois é a forma de se tornar possível o exercício de um poder sobre o bem. O exercício de um direito diz respeito quando a pessoa começa a exercer de fato os poderes de proprietário sobre o bem, como o uso, a fruição e a disposição. Esse modo de aquisição é a própria essência da posse no direito brasileiro. O artigo 1204 é a base para essa forma, pois o exercício de qualquer um dos poderes de propriedade, usar, gozar ou dispor, é suficiente para caracterizar a posse. Quanto à tradição, a tradição é a forma de aquisição derivada, pois a posse ela é transferida de uma pessoa para outra. Embora o Código Civil ele não se dedique um artigo exclusivo para a tradição, ela é reconhecida como forma de transmissão. Existe a tradição real, que é a mais comum e óbvia, a entrega física do bem, a tradição simbólica, que é a entrega de um objeto que simboliza a posse como as chaves de um imóvel, e a tradição ficta. Essa é a forma de aquisição bastante particular, pois ocorre quando o possuidor direto, que já tem a coisa, se torna possuidor pleno e proprietário. Por exemplo, um locatário que compra um imóvel onde reside. A posse já estava com ele, mas o título muda. Outras formas de aquisição de posse são pela própria pessoa, por seu representante ou por terceiro. Está contido no artigo 1205. Prevê que a posse pode ser adquirida por si mesmo ou por meio de terceiros. Transmissão por herança. A posse ela é transmitida aos herdeiros. Este é um modo de aquisição especial, chamado de sucessão hereditária. Os herdeiros, eles adquirem a posse do falecido, que é o de cujos, de forma automática e imediata, com as mesmas características, justa ou injusta, e ele está contido no artigo 1206 e 1207 do Código Civil. É importante notar
que a lei ela proíbe a aquisição da posse por atos de violência ou clandestinidade. O artigo 1208, ele afirma que esses atos, eles não induzem posse, exceto após a violência ou clandestinidade terem cessado. Agora vamos falar sobre a perda da posse. O Código Civil Brasileiro, ao tratar do assunto, ele estabelece circunstâncias em que a relação de fato entre o indivíduo e a coisa desfeita, resultando na perda da posse. A sua lista está correta e abrange os principais motivos para a perda da posse. O artigo central de que trata do assunto é o artigo 1223 do Código Civil. Ele é um marco legal para entender como a posse pode ser perdida. Ele afirma: perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, a que se refere o artigo 1196. Este artigo é uma espinha dorsal do conceito. Ele estabelece que a perda da posse ocorre quando o poder de fato sobre o bem é encerrado. A perda da posse, ela pode ocorrer de diversas formas: pelo abandono, que é a perda da posse por um ato voluntário do possuidor, ele se desfaz do bem com a intenção de não o ter mais para si; a tradição, que é a forma mais comum de transferência da posse e, consequentemente, a sua perda para o alienante; a destruição da coisa, quando o bem é destruído, a relação entre o possuidor e a coisa se torna impossível. Como não há mais objeto, o poder de fato sobre ele também deixa de existir. Posse de outro. A perda da posse para outro, contra a vontade do possuidor original, ocorre por meio de atos como esbulho, expulsão violenta ou clandestina, roubo ou furto. O artigo 1224, ele trata no caso particular. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retomar a coisa, ou tentando recuperá-la é violentamente repelido. Outras formas de perda de posse constitui sobre o constituto proibitório, que ocorre quando o possuidor pleno proprietário ele transfere apenas a posse direta a outra pessoa, mantendo para si a posse indireta. Pela posse de herdeiro. A posse do falecido é transferida aos herdeiros. O falecido perde a posse para seus sucessores. Quais são os efeitos jurídicos dessa posse? A posse não é apenas um fato, mas um estado que gera importantes consequências no mundo jurídico. A proteção possessória ela é mais relevante dos efeitos. O ordenamento jurídico ele protege o possuidor contra atos de turbação, perturbação, esbulho, que é a perda da posse ou ameaça. Essa proteção ela é exercida através das ações possessórias. Essas ações possessórias são ação de reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. O artigo central que garante essa proteção é o artigo 1210, que diz o seguinte: o possuidor ele tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Quanto ao mais, existe também a percepção dos frutos e indenização por benfeitorias. A percepção dos frutos, dependendo da boa-fé e má-fé, o possuidor tem o direito e o dever de restituir os frutos que a coisa produziu. Indenização por benfeitorias. O possuidor de boa-fé, ele tem o direito a ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis que realizou no bem, podendo, inclusive, exercer o direito de retenção até que seja pago. O possuidor de boa-fé, ele diz respeito aos frutos colhidos durante a posse, que está no artigo 1214, e a ser indenizado por essas benfeitorias necessárias e úteis. O artigo 1219, ele concede o direito de retenção de coisa até que seja pago pelas benfeitorias necessárias e úteis. Possuidor de má-fé não tem direito aos frutos e deve restituir todos os colhidos, bem como responder pelos que, por culpa sua, deixou de colher,
que é o artigo 1216. Também fala de benfeitorias, o artigo 1220. Responsabilidade pela perda ou deteriorização. A responsabilidade do possuidor pela perda ou deteriorização do bem varia conforme a sua boa-fé ou má-fé. O possuidor de boa-fé, ele não responde pela perda ou deteriorização a menos que tenha agido com dolo. O possuidor de boa-fé, de má-fé, responde pela perda ou deteriorização da coisa, mesmo que o dano tenha sido causado por caso fortuito, a não ser que prove que o dano ocorreria de qualquer forma com o proprietário. A uso capião. A posse prolongada, mansa e pacífica é o principal requisito para a aquisição da propriedade por uso capião. O Código Civil prevê diversas modalidades de uso capião, cada uma com seus próprios requisitos e prazos. A depender do tipo de posse do bem, por exemplo, uso capião extraordinário, adquire-se a propriedade de um imóvel com 15 anos de posse mansa e pacífica, independentemente do título ou boa-fé. A uso capião ordinária, adquire-se a propriedade de um imóvel com 10 anos de posse, desde que o possuidor tenha justo título e boa-fé. A uso capião, ela é a prova máxima da força da posse. Um simples fato pode, com o tempo, transformar-se em um direito real de propriedade. Então, assim terminamos a unidade 2. Não se esqueçam de verificar o exercício ao final de cada unidade.